Sobre cyberpunk, minha preferida, meu tema preferido da ficção científica. Bom, a pergunta que a gente deixa aqui na mesa é o cyberpunk agora? Porque muita gente discute, né, que é uma ficção que parece que é uma ficção científica próxima da nossa atualidade. Ou não. Vamos discutir isso. Então, eu chamo o professor Fábio Fernandes, que é jornalista e tradutor, escritor, roteirista e dramaturgo, doutor em comunicação e semiótica pela PUC São Paulo, pesquisador de cibercultura e professor do curso de tecnologia em mídias digitais e jogos digitais da PUC São Paulo. Ele tem interesse de pesquisa em comunicação, cibercultura, semiótica, teoria literária, ficção científica, tribos e subcultura, novas mídias, games. E ele é escritor do Dia da Peste, que foi estudo do Rodolfo Horato Londero, que eu chamo para a mesa também, que é doutorando em estudos literários pela Universidade Federal de Santa Maria, mestre em estudos literários e bacharel em comunicação social, habilitação em jornalismo, ambos pela Universidade Federal do Mato Grosso do Sul. Tem experiência nas áreas de comunicação e letras, atuando principalmente nos seguintes temas: teoria da publicidade, cyberpunk e pós-modernismo. Bom, quem... desculpa. A Adriana Amaral, ela também ela foi convidada para essa mesa, só que infelizmente ela teve problemas com a família dela, a mãe dela teve um problema de saúde e ela infelizmente não pôde participar. Mas eu tenho certeza que os dois palestrantes aqui vão dar conta do tema. Então, vamos começar por quem? Fábio? Pode? Bom. Então sou eu, claro, imagina. Bom, obrigado. Olha, eu quero agradecer muito a Lídia Zuin, quero agradecer a faculdade, né, a Universidade Casper Líbero pelo convite, pela organização do evento. É sem dúvida muito frutífero isso que está acontecendo nos últimos 2, 3 anos no Brasil, a gente ter um número tão grande de eventos relacionados de um modo ou de outro à ficção científica, né? Eu faço minhas as palavras da Lídia, eu quero também deixar aqui minha tristeza com o fato de que a Adriana Amaral não esteja conosco aqui, né? A mãe dela sofreu um AVC há 4 dias, está em estado gravíssimo no TI lá em Porto Alegre, e ela realmente não poderá estar conosco, nossos pensamentos estão com ela. Ela, junto comigo, tem feito uma série de trabalhos muito gratificantes sobre o cyberpunk, e nós temos um diálogo constante, e nos próximos tempos provavelmente a gente vai publicar alguns trabalhos relacionados a isso, que vocês terão a oportunidade de ver mais à frente, provavelmente já no começo de 2011. Para dar continuidade a isso, essa pergunta que se propôs à mesa é da maior pertinência, porque a cada nova geração que surge, esses tipos de perguntas são lançados. Na verdade, não só em relação ao cyberpunk, né? Não pude, infelizmente, acompanhar as mesas da manhã, mas toda vez que se fala de ciência, de modo geral, novas questões pertinentes à ciência são levantadas e sempre se pergunta se a ciência pode ir mais além de determinado ponto. E sempre tem uma corrente que diz não, a ciência não pode ir além de determinado ponto, e eu não estou falando de ética, estou falando realmente da questão específica científica, né? Que a pesquisa já deu tudo o que tinha que dar em determinada área, daqui a gente não avança mais, e de repente, aparentemente do nada, porque nunca é do nada, né? As pessoas descobrem que você pode ir mais além, mais um ponto é ultrapassado e você consegue descobrir novas coisas e ou dar um update, dar um upgrade nas coisas. Assim também é na ficção científica e assim também está sendo no cyberpunk. O cyberpunk não é só literatura, cyberpunk é comportamento, né? E talvez seja por isso, assim como o steampunk, que, entre aspas, de certa forma é filho dele, e vai ser discutido na mesa seguinte, né? Então a gente vai deixar para falar disso depois, ele sobrevive em múltiplas camadas, né? Um dos pontos para os quais a minha pesquisa atualmente, minha pesquisa acadêmica está se encaminhando, é uma coisa que eu estou começando a chamar agora de as 4 idades do cyberpunk. Eu estou fazendo uma pesquisa que está se encaminhando no sentido de fazer essa categorização, porque nós estamos agora entrando, né, na década de 2010 e o cyberpunk, né, ele nasce como nome exatamente em 1980, exatamente, né? Nós temos em 30 anos, mas em termos de década, já estamos entrando na década da 4ª década aí,
década de 80, 90, 00 e 10, né? Então, é claro que, evidentemente, é um arredondamento, e o arredondamento pode até não ser tão científico no sentido de ciências exatas, mas aqui nós estamos falando de comportamento. Nós temos um momento da incepção aí, né? Como traduzir aquele filme, né, do Christopher Nolan, A Origem, né, da palavra, que é o conto do Bruce Battke, né, de 1980, que é Cyberpunk, com exclamação, que é o contrário, que é um conto onde o autor, o Battke, está relatando a experiência pessoal dele de ter sido hackeado. Sim, já se era hackeado em 1980, olha que interessante, né? Onde tem computador tem hacker, né? Então, o que acontece? Ele era um conto muito curto, onde ele contava a experiência de ter sido hackeado, e ele já começava a elocubrar em cima, tipo, mas o que será da geração dos meus filhos? Os meus filhos vão aprender a hackear assim. E eles vão ser, ele falava, eles vão ser holy terrorists. Olha que interessante, né? Eles vão ser terroristas santos, eles vão ser caras que vão usar isso, sabe-se lá com que finalidade. Ele falava meio assustado isso. E olha que ele não era um republicano de direita, não. Só que ele tinha acabado de hackear o cara, entendeu? Tinha acabado de roubar dados dele, do computador dele. Então o cara estava super assustado com isso. Mas o engraçado, gente, é que tudo dá voltas. Não sei se vocês conhecem alguma coisa de movimentos de história da arte, né? Para saber que algumas coisas como o cubismo, por exemplo, ou o impressionismo, tiveram seus nomes não dados pelos membros do movimento, mas por pessoas de fora que deram de maneira deletéria esses nomes. Quer dizer, o cubismo foi isso, né? Georges Braque passou uma temporada fora de Paris pintando, começou a experimentar com formas geométricas, quando volta faz uma exposição e de repente vai um crítico literário, e olha que interessante, a história não lembra do nome do crítico literário, o crítico de arte, desculpa, o crítico chega e diz, isto é uma porcaria, isso aí são uma série de pinturas cubistas, isso aí é um cubismo. O Braque mostra para o Picasso, eles morrem de rir e falam assim, cara, esse nome é bom, vamos aproveitar. E vira o cubismo. E o cubismo fica conhecido pela reação do Braque e do Picasso à crítica negativa do tal crítico cujo nome ninguém lembra mais. Quer dizer, pode até ser que alguém tenha registrado o nome do maldito cara, mas aqui eu realmente não lembro e vocês não devem estar lembrando também, né? Mas todo mundo lembra de Braque e Picasso. Mesmo que vocês não lembrem agora dos quadros do cara, vocês sabem quem foram esses caras. Essa é a questão. O cyberpunk é isso. No caso, a gente sabe quem foi o Bruce Battke, porque embora ele não tenha feito parte do movimento, o cara continua escrevendo. Mas o que acontece? O movimento cyberpunk surge a partir disso. Depois do Battke você tem um movimento, né? Você tem o The Movement, que é um grupo, né, de escritores que já escreviam desde a década de 70 e já escreviam outras coisas, algumas mais, outras menos relacionadas com questões ligadas ao cyberpunk, questões ligadas à cibernética, né? E essas pessoas se juntam porque elas todas têm a mesma questão, que é uma questão comportamental, não é uma questão científica. E isso é interessante falar, porque talvez esta mesa aqui, essas mesas da tarde, talvez sejam onde o evento Science and Fiction assume o seu lado mais fiction do que science, tá? Que é o que? A cisão de dar chutar o balde e dizer abaixo o hardcore na ciência, tá? O manifesto cyberpunk, né, que o Bruce Sterling faz, né, que é o prefácio da antologia Mirror Shades, que é de 86, deixa claro isso. Eles querem o quê? Eles querem justamente reativar uma coisa que tinha na década de 60, final da década de 60, que é a época do sonho hippie. Muitos de vocês não vão ligar as duas coisas, vocês vão ligar o hippie àquela coisa do Hair, né, do musical, todo mundo doidão, cantando. Não é isso. É experimentação. É de buscar aquilo que não tinha sido feito antes. E aí tem o evento literário, né? Assim como Picasso e Braque, que também ficavam doidões, absinto, tudo mais, mas isso é outra história. Né? Aí, mas os caras estão de ficar doido no sentido literário. Você pegar e dizer assim, vamos mudar aqui as palavras, aí também a gente vai muito longe. Você tem um cara chamado Mallarmé, no final do século XIX, que é um poeta que é o primeiro cara a mexer na página de maneira gráfica, pegar um poema, mudar a fonte, mudar o tamanho e tudo mais. Na ficção científica, antes do cyberpunk, tem um cara que faz isso divinamente, e os cyberpunks vão prestar homenagem a ele, que é um cara chamado Alfred Bester, que faz em O Homem Demolido, faz uma conversa entre telepatas, que é exatamente isso. Ele pega a estrutura do Mallarmé e brinca com ela, fazendo que a conversa de telepatas seja palavras espalhadas de maneira quase como um poema concreto numa página.
Depois ele vai brincar com outras estruturas semelhantes, né, que vão dar origem a temáticas cyberpunks, né, no seu livro Estrelas Meu Destino, né, Stars My Destination. Onde, inclusive, eu estava relendo há pouco tempo e descobri uma outra coisa. Cada leitura, eu recomendo fortemente que vocês não só leiam esses livros, como releiam. Porque a gente, relendo, a gente descobre cada coisa impressionante. Na releitura que eu fiz agora de Stars My Destination, eu descobri que os caras descobrirem onde o cara estava preso, né, dentro de uma prisão subterrânea, os caras usam um telefone com geolocalizador chamado G-Phone. Quer dizer, né, um geolocalizador, ou seja, esse livro é de 1955, gente. O cara já pega um aplicativo tipo Google Earth num telefone e o cara preconiza esse 55. Aí nós voltamos para o lado ciência do negócio, né? E o Bessel não era cientista, até onde eu lembro, né? Agora, é a especulação, é o lado sonhador aí, né? Trabalhando. Então você tem esse pessoal todo que gera o primeiro lado cyberpunk, que é o movimento, que é assim, é um pessoal, e é impressionante que você vai hoje conversar com esse pessoal, um pessoal sessentão, né? Você vai ver uma foto recente do William Gibson, ele está igual ao William Burroughs, ele está um velhinho enrugado. Mas é um tremendo velhinho enrugado. Você conversa com o cara tem uma cabeça melhor que muitos de nós aqui, né? E o cara tem um pensamento justamente desse, de botar a cabeça para fora, ficar antenado e ver o que está acontecendo em termos de tendência lá fora. Quais são as novas tendências? Não só do mercado, mas o que está acontecendo em termos de literatura, o que está acontecendo em termos de comportamento, né? Talvez mais em termos de comportamento que em termos de literatura. Então, você tem isso na década de 80. Então, essa é a primeira idade do cyberpunk, a primeira era, né? Eu não vou me estender muito, porque isso aqui não é uma aula de história, né? Mas é interessante, se vocês não conhecem, que vocês possam, né, mergulhar um pouco nisso, mergulhar na leitura de Neuromancer, por exemplo, na leitura de Islands in the Net, do Bruce Sterling, que aqui foi traduzido como Piratas de Dados, mas está esgotado atualmente. A leitura do livro em inglês seria muito interessante para vocês. Né? Schismatrix também, do próprio Sterling, que é da mesma época, ou a antologia Mirror Shades, né? Na segunda idade da FC, da FC Cyberpunk, a década de 90, você já começa com o contrário, já começa com o humor. Começa com um livro chamado Snow Crash, que aqui foi traduzido como Nevasca. Eu traduzi o livro, mas eu não traduzi o título, tá? A culpa não é minha. Desculpa, é porque eu tenho que dizer que eu fui contra a tradução desse título. Eu acho que Snow Crash é um nome muito específico para esse livro. Eu acho que, assim como Neuromancer, né, que em Portugal, eu respeito a tradução portuguesa, foi traduzido como Neuromante, faz todo sentido, porque é o significado exato, mas fica muito elegante também ficar deixado como Neuromancer, né, no Brasil. Snow Crash é uma sátira. É uma brincadeira, é uma sátira e que talvez não deixe vocês morrendo de rir, mas uma história que brinca um pouco com De Volta para o Futuro, por exemplo, pega assim um cara que entrega pizza para a máfia. A máfia virou, no futuro, um serviço de entrega de pizza. Então o cara entrega num carro turbinado, e também tem outra menina que é uma courier de skate e que fica disputando em rodovias, inclusive com arpão e armas tipo Gladiator e coisa do gênero assim, para disputar espaço na estrada para poder entregar correspondência para as pessoas, entendeu? Isso é só o começo do livro. E aí, na época, as críticas diziam, esse é o cyberpunk que sabe que é cyberpunk. Porque o cyberpunk que começa é o cyberpunk que é inspirado por Blade Runner, inspirado pelas narrativas noir, né, originais, e que ainda é o cyberpunk rebelde no comportamento. O cyberpunk dos anos 90 é o cyberpunk sacana, o cyberpunk brincalhão. Né? É o cyberpunk que já está buscando essa coisa mais de subverter o comportamento fazendo você rir. E dizendo, olha, talvez não seja tão importante a gente ser revoltadinho agora. Agora estamos nos anos 90, agora as preocupações são outras. Agora nós já não precisamos mais ser hackers nesse sentido. Né? Agora já estamos com computadores mais legais, agora estamos com outras preocupações. Né? Então, a década de 90 já passa um pouco mais ao largo dessas preocupações. Né? Também é uma década que você começa a discutir mais o copyright para o copyleft. Né? É o final da década de 90 que vai ver a discussão com o Richard Stallman, você vai ter o Linux, você vai começar a ter toda a discussão que vai gerar o Creative Commons. E quem é que vai estar no centro dessa discussão, em termos de ficção científica? Um cara chamado Cory Doctorow.
que acho que alguns de vocês devem conhecer. Se não conhecem, é legal vocês entrarem no site do cara, chama-se craphound.com, onde ele até hoje é o único exemplo da ficção científica que faz isso, é o cara que tem toda a obra dele disponível para download. E, ao mesmo tempo, que publica em papel. Ele tem um acordo com as editoras. Ele é o único cara que conseguiu